Olá, eu sou Débora Werner, professora do IPUR. Hoje eu vim compartilhar com vocês, no projeto Divulga IPUR, o artigo publicado na revista Cadernos Gestão Pública e Cidadania. O artigo é intitulado Neoliberalização e Mercadejação da Transmissão de Energia Elétrica no Brasil, o caso do Amapá. Esse artigo teve como inspiração, né, o incidente elétrico que acometeu o estado do Amapá, a partir de problemas do processo de transmissão da energia elétrica naquele estado. E a partir dessa situação e do processo, né, de compreensão do que ocorreu no setor elétrico no estado do Amapá, é que nós desenvolvemos as reflexões que estão nesse artigo. Então, algo que aparentemente foi acidental ou que acometeu o estado sem grandes dimensões para além daquela situação, na realidade sugere, né, implicações, sugere situações em decorrência do modo como está sendo estruturado o setor elétrico no Brasil. Então, é a partir dessa ideia, e é por isso que são resgatados, né, são refletidos duas ideias, que é a de neoliberalização, né, a promoção de uma lógica de concorrência em amplos domínios da vida, instrumentos financeiros e especulativos utilizados, né, na constituição desses mercados, sucessivas reformas regulatórias que o Brasil tem realizado desde a década de 90, não só no setor elétrico, mas em tantos outros setores, como concessões, privatizações, abertura desses setores para capitais privados, nacionais e estrangeiros, vinculados à dinâmica de financiarização. Então, isso é discutido a partir do conceito de neoliberalização e a ideia de mercadejação como sendo a formatação, a consolidação, conformação de vários mercados, né, e o contínuo processo de constituição desses mercados que, no âmbito da neoliberalização, obedece aos determinantes do processo de neoliberalização. Então, a ideia de mercadejação como sendo as condições econômicas, políticas, institucionais, regulatórias, sociais, ideológicas que constituem mercados, né? Ou seja, se opondo a uma ideia de que há um mercado específico, mas na realidade há processos constitutivos de mercados que vão se adaptando, se conformando de acordo, né, com os agentes em disputa nesses mercados, né? Então, se opõe a essa ideia de um mercado específico, com determinadas características, né, como tem sido tratado no mainstream econômico, e revela, na realidade, uma variedade de mercados diversos e heterogêneos, continuamente adaptados e adaptáveis. Então, essa ideia também é trazida, e que esses mercados são, então, conformados e também com sucessivas transformações, né, na ideia de framing, que é um enquadramento regulatório, institucional, com base, né, nas relações sociais em torno da construção desses mercados, e a ideia de overflowing, no sentido de que as adaptações, aquilo que antes não fazia parte constitutiva daquele mercado, passa a ser, então, integrado em contínuos processos de adaptação e readaptação. Isso a gente tem visto, né, nos processos de neoliberalização, de maneira até muito acelerada, né? Então, isso também é trazido nessa discussão. E a partir desse entendimento, né, de como o mercado do setor elétrico foi constituído e tem sido constituído a partir de sucessivas reformas também desde a década de 90, considerando a lógica de neoliberalização, né? E as reformas da década de 90, que alteram a modo como o setor elétrico tinha se constituído anteriormente. Então, a partir da década de 90 e todas as sucessivas reformas deram, né, uma conformação, tem dado uma conformação
de colocar esses mercados, esse mercado de energia elétrica, né, seja na geração, seja na transmissão, na distribuição e na comercialização, conforme, né, os desígnios desse processo de neoliberalização. Então, a partir dessa perspectiva, nós analisamos as linhas de transmissão, ou seja, aquilo que veio a ser o mercado de transmissão de energia elétrica no Brasil, né, que na reforma de 90 as atividades do setor elétrico foram desverticalizadas, então a gente tem a transmissão, a geração, a distribuição e a comercialização como atividades que envolvem agentes distintos, envolvem regulações distintas no setor, e no caso da linha de transmissão, nós analisamos as concessões de linhas de transmissão, que no caso específico tem tido a participação crescente de agentes internacionais, tem tido a participação crescente de fundos de pensão, tem fundos de investimento vinculados à infraestrutura, que tem causado implicações no processo mesmo de regulação dessa atividade que é feito pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, nós vinculamos o caso do Amapá, o que ocorreu no Amapá, a essa forma, né, a essas articulações institucionais, de mercado, regulatórias, os conflitos oriundos disso e as dinâmicas interescalares, né, multiescalares, que também podem ser verificadas quando se tem agentes vinculados aos capitais internacionais, às atividades financeiras, como agentes setoriais. Então, no caso da Amapá, nós tínhamos um investidor, né, uma empresa espanhola, que estava com dificuldades no processo de realização das suas atividades, e ao aplicar, né, realizar investimentos em várias áreas, em vários setores, pós-crise, né, de 2008, vários problemas financeiros, né? E aí, todas essas discussões são trazidas no artigo. Então, fica aqui o convite para que vocês possam ler o artigo e né, que a gente possa promover diálogos em relação a essa agenda, que é a da neoliberalização e da mercadejação. Obrigada à agência IPU pela oportunidade de divulgação desse trabalho.